Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à continuação da aula anterior, por sinal é um webinário que já está no YouTube, então eu fortemente aconselho que vocês assistam primeiro esse sobre o Apocalipse, para continuar com esse daqui, porque vai fazer muito mais sentido, porque eu não vou ficar voltando em certos conceitos que aqui estão sendo falados e que fazem parte daquele webinário. Então, se você quiser assistir esse primeiro, não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai ter que assistir o outro sobre o Apocalipse e aí sim você vai entender bastante coisa. Então esse daqui eu vou compartilhar a tela com você. Então, aqui estamos nós, funcionando. E é sobre a simbologia do número 33 e 333. E como eu conto no curso A Verdadeira História da Humanidade e em outros cursos da área de História, é nítido que a história foi escrita do futuro para o passado. Isso significa que, por exemplo, mitos como o de Jesus foi contado, como eu mostrei na aula anterior, no ano 70, por volta dele, depois construído e daí em diante, e mandado uma história que se conta tendo ocorrido anteriormente por o mesmo colégio que são os que escreveram a história, e vai aparecer aqui, por isso mesmo está com essa tela para vocês verem, da região da Tessalônica, que é onde estavam os sábios judeus já helenizados, a mistura de sincrética de várias culturas e do conhecimento espalhado por aquele mundo culto da época em uma síntese perfeita. Então essa Tessalônica traduzia um padrão que era um conhecimento fundamental para criar narrativas de grande poder, que é o caso, inclusive, aqui da narrativa que se conta a respeito de Alexandre o Grande, suas datações, com uma precisão numérica que provavelmente não foi essa, e cujos números foram utilizados daí em diante para repetições de certos eventos, não só o de Jesus, como a criação de Constantinopla, e aí por diante, que vai começar a aparecer por aqui. Então vamos lá. A construção de um arquétipo messiânico na Tessalônica de Alexandre o Grande. Então nós temos aqui uma região que era a Grécia, que não existia algum país naquela região, naquela época, e sim, eram cidades-estados, excetuando uma ou outra região. E a Macedônia, nessa época que dá a citação, ela era um reino. Então, o reino era visto como uma coisa antiquada para os gregos da época. E a Tessalônica era um centro, aqui está ela, né? Um centro do conhecimento cultural, mas que pertencia à Macedônia. Isso significa que atrás desses que estavam na Tessalônica havia uma correspondência, dependendo da época, com a própria Roma, porque eles buscavam reinos de poder, e isso se faz ou apagando o conhecimento ou implantando novas formas de perceber, conhecer e de saber, e de então aceitar as novas narrativas. E é por isso que a Tessalônica se centrava na Macedônia de Alexandre o Grande. Vamos entender isso? Daí por diante, vamos lá. São textos que eu tenho que repeti-los, porque são citações de passagens de livros tal e qual estão escritos, portanto eu não vou ficar falando e sim lendo, porque tem que fazer jus ao texto. Então, de maneira genérica, podemos dizer que o número 33 é considerado um dos números mestres da numerologia, o número que você mais vê hoje, 13 e 33. 13 porque é o Apocalipse, que está na aula anterior, no meu canal, e o 33, que é então a anunciação de um momento onde saímos do caos para a glória divina, um processo de acender a chama, atingir uma era de ouro. É isso quando o trompete, o Trump, ele fala isso. Ele se refere ao próprio 33 quando ele se refere à era de ouro. Então, voltando aqui, ele é um dos números mestres da numerologia. Deixa eu só tirar esse negócio que está pitando aqui, senão ele vai ficar pitando e atrapalha a você e a mim, né? Carregando significados profundos associados à compaixão, altruísmo
e iluminação espiritual. Dependendo da versão e qual é a origem da citação, nós vamos ter várias. Em sua essência, ele é visto como o símbolo de perfeição espiritual, sendo a expressão mais elevada do amor incondicional, do sacrifício em benefício da humanidade. Por isso, se fala que Jesus, então, teria sido sacrificado aos 33 anos. Na Cabala judaica, o número 33 está intimamente ligado ao conceito de Lag Baomer, um feriado celebrado no 33º dia da contagem do Omer, marcando o fim de um período de luto e simbolizando a revelação da luz espiritual. Por isso que tudo envolve a ideia da Era de Ouro proposta, mas passando por esse período de tribulações onde nós estamos agora. Então, esse termo Lag é formado pelas letras hebraicas Lamed e Gimel, que somadas resultam em 33. Então, nesse contexto, o conceito do 33 representa a ascensão espiritual e a revelação de segredos ocultos da Torá, especialmente os ensinamentos místicos do Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, supostamente, esse é outro assunto, o principal texto da Kabbalah. Então, a fonte aqui é uma fonte muito importante, Gershon Scholem, que ele é uma das fontes mais seguras como historiador da história judaica e da filosofia em si. Testando aqui só para ver se está ok? Ok. Então, da mesma forma, no esoterismo judaico, o 33 é associado às 33 vértebras da coluna vertebral humana, vistas como um canal sagrado de ascensão espiritual. Isso está em outras fontes, não só aqui. Então, esse canal culmina no osso luz, ou luz, um termo usado na Kabbalah para se referir ao osso que, segundo a tradição, não se decompõe após a morte e ao ponto de ancoragem da ressurreição. Então, esses conceitos, esse tipo de conceito é particularmente explorado na literatura cabalista, onde a coluna vertebral representa a árvore da vida e as 33 vértebras, as etapas de elevação da consciência. Então, aqui é outra fonte muito boa, são citações variadas. Aryeh Kaplan, Meditação e Cabala, é uma fonte que tem uma segurança de qualidade de material. Então, essa visão encontra ressonância na tradição hinduísta, onde a energia Kundalini é descrita como uma força espiritual que reside na base da coluna vertebral. Isso tudo é um mito, porque, como disse Krishnamurti, ele nunca conheceu ninguém que de fato tenha despertado e tenha sofrido esse efeito pessoalmente. É tudo um mito misto que muitos aclamam terem atingido, mas é blá blá blá, ok? Mas é bonitinha a história. Então, é uma força espiritual que reside na base da coluna vertebral e, quando despertada, ascende pelos chakras até o topo da cabeça, promovendo a iluminação espiritual. Então, esse tipo de coisa é blá blá blá, que não leva a lugar nenhum. Mas, ok, parte dos conceitos que já existiam e então cada um fez a sua versão. Então, embora as tradições sejam distintas, estudiosos como Aryeh Kaplan reconhecem essas semelhanças e exploram as conexões entre as práticas meditativas da Kabbalah e as tradições orientais. Isso aqui está muito bem claro no curso A Era de Ouro. Por que esse Oriente foi trazido ao Ocidente e criou-se essa síntese dessa forma? E nós hoje temos uma visão disso, muitas pessoas que estão aqui no Ocidente, na América Latina, mesmo latinos, repetem essas coisas porque eles receberam uma grande carga de intenção devido ao que está acontecendo no mundo. E essa carga de intenção vem desde o século XIX com intensidade, principalmente no final do século XIX. Ela se tornou lá a questão da Era de Aquários e espiritualismos, e isso tem um objetivo muito maior, que eu explico em detalhes no curso A Era de Ouro. Então, não é por acaso, não é só porque é bonitinho, é porque há uma intenção por detrás, e essa intenção é o mundo que está se formando agora,
que é essa Eurásia que se tornará então o local sagrado da nova terra sagrada, e isso é uma longa história, mas o assunto aqui é outro. Então, em sua obra Meditação e Cabala, Kaplan discute as técnicas meditativas dos antigos cabalistas, destaca a importância da coluna vertebral como canal de energia espiritual. Ele observa que, assim como na prática da Kundalini Yoga, a postura ereta durante a meditação é essencial para a ascensão da energia espiritual. Portanto, embora não haja uma relação direta ou derivação da Kabbalah a partir das tradições orientais, existem paralelos significativos que sugerem uma convergência de ideias sobre a ascensão espiritual através da coluna vertebral. Já no gnosticismo, o número 33 aparece associado à ascensão espiritual e à conexão com o Cristo interior. Em muitos textos gnósticos, a ascensão do espírito é retratada como uma jornada de 33 etapas ou níveis, representando um caminho progressivo rumo à iluminação e ao autoconhecimento. Então, esse 33 também é visto como um símbolo da interseção entre o plano material e o plano espiritual, que é onde nós estamos entrando agora, que não tem nada de espiritual e sim digital. Então, esse 33 hoje está sendo usado porque é a condução a qual está sendo dada para a humanidade, todo esse projeto de digitalização, inteligência artificial e a migração para esse universo paralelo digital é exatamente um dos motivos do 33 e do X serem um dos símbolos mais importantes, com muitos signos, porque significa várias coisas, como vocês estão vendo. E quando se junta o X, que tem a ver com Constantino, e o Kairos, Constantinopla, fundada exatamente em 330, segundo se fala, da Era Comum. Então temos o 33 novamente, e o X, que é o Kairos, o tempo oportuno. Então hoje nós estamos no tempo oportuno dessa transferência entre material e espiritual, que de espiritual não tem nada, é apenas digitalização, utilizando esses mesmos códigos, onde a grande maioria não percebe o que está acontecendo, além de não percebe os códigos também, só que eles têm efeitos no subconsciente humano que não são poucos, né? Então isso vai resultando na síntese espiritual. Então essa é a fonte de Elaine Pagels, a Gospels dos Gnósticos. Tá? A fonte está sempre aparecendo aqui para vocês. Então na numerologia, né, o 33 é considerado um número mestre ao lado de 11 e 22. Temos visto muito isso, né? 11, significa quebra, destruição dos padrões, radical, por sinal. 22 intensifica o 11 e significa uma grande transformação, então os números são usados muito fortemente na política. E o 33 é o número que vocês já estão entendendo e vão entender cada vez mais, ok? Usado pelos maçons constantemente, e todo o sistema hoje foca no 13 e 33 especialmente, mas utilizando outros números como 11, 22 e 17 constantemente, é uma anunciação messiânica, por sinal. Então, esse número 33, número mestre, ao lado de 11 e 22, sendo o mais elevado e poderoso entre eles. Ele é visto como mestre, professor, aquele que se manifesta, ou que manifesta a compaixão universal e os ensinamentos espirituais. Blá, 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 ok? Mas esse é o conceito para você entender. Então ele carrega energia de cura, serviço à humanidade, elevação da consciência coletiva. Lindo, né? Filosoficamente falando, só que hoje o 33 é utilizado, nada de cura, e sim utilizado para levar a pessoa a vamos dizer assim, entenda o que eu estou falando? A um platonismo, a um mundo idílico, a uma ideia de uma perfeição, uma humanidade perfeita, uma realidade perfeita, onde não se envelhece mais, transhumanismo sugerido, onde tudo é lindo e maravilhoso, só que não se conta que para chegar no 33, supostamente dessa forma que eles estão falando, tem que quebrar tudo, destruir tudo, esmagar tudo, que é o que eles estão fazendo. Então aqui está a fonte, David A. Phillips, o livro completo de numerologia.
Então, historicamente, esse número 33 também aparece em contextos esotéricos e simbólicos como a idade atribuída a Jesus Cristo no momento de sua crucificação, simbolizando a transcendência, a ascensão espiritual. Além disso, o grau 33 é o mais alto nível da hierarquia maçônica, representando o domínio dos mistérios espirituais e o alcance da sabedoria suprema. Quem fala isso é quem entende o assunto, que tem os livros que arrepiam, é o Manly P. Hall. Então, os ensinos secretos de todas as épocas está aqui nessa sequência, uma linguagem muito simbólica, muito figurada. Por sinal, quando ele atingiu o grau 33, ele foi suicidado. Então, na alquimia, o número 33 é considerado um ponto de transmutação espiritual, um estágio em que o alquimista atinge a realização plena, unificando o corpo, a mente e o espírito. Ele é associado à subida da energia da Kundalini através das 33 vértebras, da coluna vertebral, alcançando o chakra coronário e a iluminação espiritual. Esses conceitos são tão bonitinhos, mas inúteis, porque isso não acontece dessa forma. Essa é apenas uma simbologia, e aqui está no livro de Paracelso, os escritos alquímicos. Então, essas interpretações, segundo escreve, agora vem mais um trecho de outro livro, revelam que o 33 é amplamente considerado um símbolo de transformação espiritual, iluminação, compaixão e conexão com o divino, aparecendo de forma recorrente em diversas tradições místicas, esotéricas, religiosas e ao longo da história. Então, a escolha do número 33 como a idade de Jesus, porque eu estou me referindo ao webinário anterior, isto é uma continuação, como mito no momento da crucificação, não é um elemento casual e carrega todos esses elementos. Assim como o ano de 330 antes da Era Comum, marca o ponto crucial na trajetória de Alexandre o Grande. Então, Jesus carrega um monte de padrões de Alexandre o Grande, porque eu contei na aula passada sobre o colégio invisível, né? Então, invisível assim, sim, mais visível do que invisível, da Tessalônica, que tinha, então, esse sincretismo de conhecimento de sábios, mas com essa pitada forte, pegada forte judaica, e que, portanto, escreveram os livros atribuídos, então, ao Novo Testamento, e não só, mas é o caso do que o Foco estava dizendo aqui. Então, utilizaram a imagem de Alexandre, os números ligados a Alexandre o Grande, que estava exatamente em 330 AC, conforme se conta, uma parte que deve ter sido narrada do mito de Alexandre. Portanto, Alexandre também foi suicidado, provavelmente envenenado, quando faltava um mês, talvez tentassem esticar, para completar 33 anos. Então, ele tinha praticamente 33 anos quando ele foi suicidado no ano, então, na época em que faltavam ainda 330 anos para a história de Jesus. Então, assim como o ano 330, então, antes da Era Comum, marca o ponto crucial na trajetória de Alexandre o Grande, ao se tornar o rei da Pérsia. O uso desses números sugere um padrão simbólico deliberado, portanto, essas datas não são nunca as datas verdadeiras, possivelmente estruturado para criar um arquétipo messiânico que associasse Jesus a Alexandre. Então, sem dúvida nenhuma, utilizou-se o mito de Alexandre para contentar uma parte dos judeus messiânicos que desejavam um Messias guerreiro. Isso nós vamos ver agora. Então, essa visão do Messias guerreiro era o desejo deles, então eles receberam o Messias pacífico, enquanto o desejo deles era o Messias guerreiro. Então, o arquétipo de Alexandre, utilizado sob um ângulo, porque não foi o único arquétipo utilizado para criar o mito de Jesus, serviu naquela época para criar as narrativas. Então, da mesma forma, Constantinopla, como eu falei, fundada por Constantino em 330, depois da Era Comum. Então, Alexandre, 330, antes da Era Comum, Constantinopla, 330, depois da Era Comum. Então, vamos analisar essa relação em camadas
Então, o contexto da Tessalônica é a herança de Alexandria. A única coisa é que Alexandre se torna poderoso quando ele toma Pérsia em 330, mas ele assume a coroa em 333. Então, obviamente, Felipe II também sumiu porque ele foi assassinado. Não se sabe quem mandou matar Felipe II, há várias narrativas. Mas, de qualquer forma, Alexandre toma o seu poder em 333. Provavelmente esses números foram adulterados. Em 330 ele toma a Pérsia. Então, o contexto da Tessalônica é herança alexandrina, porque Alexandre o Grande, então, do seu nome, é fundada Alexandria no Egito, e ele se torna, então, filho de Ísis, para poder ter direito à coroa e o direito divino no Egito. Então, a fundação da Tessalônica e o legado macedônico, então voltamos aonde estávamos, em 315, antes da Era Comum, quando a Tessalônica, aquela região do reino da Macedônia, foi criada por Cassandro da Macedônia, general de Alexandre o Grande. Então, Cassandro se casou na Tessalônica com uma mulher chamada Tessalônica, que então, por causa do nome dela, e meia-irmã de Alexandre, aquele pedaço de terra ali se chamou assim, ok? Perpetuando o nome da família real da Macedônia na cidade. Então, a cidade era, portanto, um centro de memória alexandrina, com monumentos, templos e inscrições que exaltavam as conquistas e o legado de Alexandre. Então, em 333, como eu falei, Alexandre travou a Batalha de Isso, uma vitória decisiva contra o rei persa Dário III, que marcou o início da ascensão imperial de Alexandre, né? E isso, a bola rola entre 333 a 330. Esse evento foi amplamente celebrado na Tessalônica, que se via como herdeira da glória macedônica. Então, quando nós falamos de Alexandre o Grande, nós temos que entender que essa parte da grega, desse reino que pertencia, então, ao que se dizia a cultura grega, ele tinha uma forte influência judaica. Então, esses sábios judeus mais sincretizados com a cultura do Oriente, inclusive persa, eles não eram simples e pobres, eles eram poderosos. Então, por isso mesmo, quando se fala em Alexandre o Grande, temos que entender um sincretismo muito grande entre culturas e poder. Depois da ligação da Tessalônica com Roma, mais adiante, no ano 70 principalmente, é feita uma fusão muito importante. Então, temos muitos anos aí pela frente, 400 anos de transferência do poder da Tessalônica, que vai se ampliando através do poder de Roma. E aí se torna uma coisa que Roma e esse centro de informação e conhecimento, que eu chamo de colégio invisível, se torna um orquestrador da própria Roma por detrás. Então, a ascensão do simbolismo messiânico na Tessalônica, com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, que eu contei na aula anterior, a comunidade judaica helenizada da Tessalônica passou a reinterpretar as antigas profecias messiânicas, incorporando esses elementos alexandrinos e numerológicos. Daí, então, esse mito Jesus, no ano 70 da Era Comum, que é DC, toma esse perfil alexandrino, porque os que escreveram aqueles livros todos do Novo Testamento, que foi o início do processo, eram exatamente dessa região. Então, Alexandre foi retratado como Salvador divino, um filho de Zeus. Então, na Grécia, Alexandre era filho de Zeus. E no Egito, ele era filho de Ísis, né? Características que poderiam ser transplantadas para a figura de Jesus. Então, Ísis Maria, tanto assim que você tem Ísis amamentando Horus, então essa figura se passa para Alexandre o Grande, e Maria, nas pinturas já medievais, amamentando Jesus no seio, com um halo dourado de Ísis na cabeça. Então, todos esses sincretismos surgem por causa dessa turma que escreveu as coisas,
que é da Tessalônica. Então, ao mesmo tempo, no Egito, Alexandre foi nomeado, então, filho de Ísis, como já falei, esposa do deus Osíris, sacrificado, renascido após 3 dias na forma de seu filho Horus. Outra característica assimilada para o mito de Jesus, porque é normal nessa época, né? O Sol Invictus, que é o sol do solstício de inverno, que fica 3 dias nascendo e morrendo no mesmo local. Então se diz que o Sol parou, então é a morte do Sol, e ele inicia o seu percurso após o 3º dia, que é o renascimento. Isso é em dezembro. Então, isso tudo foi assimilado para o mito de Jesus. Isso tudo é muito mais antigo do que o próprio Jesus. Então, são essa turma da Tessalônica, muito criativa, utilizando todos esses conceitos, né? Então, quando a Igreja Católica menciona Maria como Rainha dos Céus, ela está mencionando o mito de Ísis. Então, assim, a criação de um Messias sacrificado aos 33 anos, Alexandre morreu quando faltava um mês para os seus 33 anos, poderia estar associada a um simbolismo numérico que remetia ao poder e à divindade de Alexandre. Não só, porque você tem Mitra, você tem muitos outros, mas aqui o meu foco é te dar mais uma pitada, reforçando a imagem de Jesus como um líder divinamente inspirado, mas nesse caso não militarista, porque foi criado pelo Império Romano para pacificar, tornar o povo calmo e tranquilo, aceitar a dominação, dar a outra face e não reagir, porque os macabeus, eles reagiam violentamente através dos zelotes. Então, esses zelotes matavam os centuriões romanos. Então, era necessário dar-lhes um mito para que eles se convertessem nessa nova religião e se tornassem pacíficos. E tudo deu certo. O mito egípcio de Osíris, Ísis e Horus possui interpretações que transcendem a narrativa linear tradicional, aquela de pai, filho, mãe, né? Porque, na verdade, na versão astroteológica, você tem apenas um deus solar. Então, você tem o sol nascente é Horus, o sol do meio-dia é Ra, e o sol que se põe é Osíris. Então, é um Deus único, um Deus solar que é diferente em cada ponto. Exatamente assim funciona a expressão do divino para a realidade do espaço-tempo. Então, em cada ponto somos um ser diferente. É um outro arquivo, uma outra informação e uma outra característica de virtudes e vícios, né? Dentro da filosofia. Então, a interpretação da astroteológica do mito de Osíris e Horus, na tradição egípcia, Osíris é associado ao sol poente, simbolizando a morte diária. Então, já falamos, ele foi assassinado, não falei essa parte, por Sete. Então, o sol vermelho, quando se põe, está ligado à ideia de Sete assassinando seu irmão Osíris, que é ressuscitado por Ísis, por meio de rituais mágicos, concebe Horus. Então, tem um monte de explicações aí, mas não vou dar. Horus, por sua vez, representa o sol nascente e renascendo a cada manhã. Então, essa é o mito que se conta de 21 de dezembro, que tem a ver com realmente o ciclo solar. O sol para por 3 dias e renasce, culminando em 25 de dezembro. Ele volta ao seu caminho celeste, por isso diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro, como também outros mitos. Horus nasceu em 25 de dezembro e Mitra nasceu em 25 de dezembro. Todos os deuses solares da antiguidade, muito antes de Jesus, tinham essa data como referência, exatamente por causa dessa simbologia astroteológica. Então, esse período de morte e renascimento do Sol é central em diversas tradições religiosas e mitológicas, incluindo o culto do Sol Invictus em Roma e, posteriormente, o nascimento de Jesus Cristo no cristianismo, que aproveitou todo esse passado e o chamou de seu, não ele, mas esses escritores da Tessalônica, que aproveitaram todas essas coisas, né? Então, a simbologia do número 33 volta. Nós temos que olhar, então, o Messias, ascensão e conexão com Alexandre. O
número 33 como símbolo de ascensão espiritual na numerologia esotérica, então, como nós falamos, o 33 é considerado esse número mestre de perfeição espiritual, iluminação e sacrifício em prol da humanidade. Então, esse simbolismo é altamente encontrado nas tradições gnósticas e até pitagóricas, que associavam o 33 à ascensão da alma. No contexto cristão, a idade de Jesus, ao ser crucificado e ressuscitar, é fixada em 33 anos, já falamos, né? E esse número, portanto, não foi escolhido ao acaso. Ele foi um padrão esotérico que combinava na época da escritura, pelo pessoal da Tessalônica, do que se chamou depois de várias camadas, alterações de concílios de Novo Testamento, ok? Então, contendo elementos judaicos, helenísticos e gnósticos. Então, Alexandre o Grande e o 333 antes da Era Comum foi um ponto de virada. Então, foi um momento em que, então, vocês viram, ele venceu a batalha de Isso, e isso mudou a história. Então, de 333 a 330, isso aconteceu. Para os helenistas, essa data representava a ascensão de um líder divinamente ungido, um jovem rei que conquistava o maior império do mundo aos 33 anos. Então, Alexandre foi amplamente retratado como Messias guerreiro, o novo Hércules ou Dioniso, dependendo do momento, que trazia consigo um novo mundo, um novo império, e é isso que hoje nós vemos. Então, essa mensagem de Alexandre o Grande está presente até no trompete, né, dos Estados Unidos, com essa sua ideia do Tecnato das Américas, tomando outros territórios. Ele se coloca em parte como um Messias e em parte como um Alexandre o Grande. Não só porque ele utiliza vários mitos, mas esses são dois importantes. A ideia de associar Jesus a Alexandre pode ter surgido como uma tentativa de reposicionar a ideia da mensagem do Jesus criado. Em vez de um Messias guerreiro, Jesus seria um Messias espiritual e pacífico, mas ainda assim o herdeiro da tradição de uma alexandrina, um rei espiritual. O 333 como tripla consagração também deve ser visto. Na tradição esotérica, o 333 é visto como uma trindade sagrada, um símbolo da união entre o divino e o humano. No contexto de Alexandre, esse número marca o início de seu domínio sobre o Oriente. Então, toda essa história do Oriente, dominar o Oriente, é exatamente um mito que hoje se expressa através dessa vinda do Oriente para o Ocidente, que é um trabalho desde o século XIX, para criar esse sincretismo, e ao mesmo tempo agora acabar com o Ocidente em sua potência e aumentar a Eurásia como poder. Então, toda essa conquista do mundo eurasiano tem a ver com o mito alexandrino. Então, no contexto cristão, o 33 pode ter sido utilizado para sugerir que Jesus era o novo Alexandre, né? O que, para os macabeus, judeus macabeus, eles esperavam que surgisse na época de César Vespasiano, anos 70, após a queda do templo, que a destruição do templo, eles esperavam um Messias guerreiro. Então, esse ajuste da narrativa é evidente que sai da Tessalônica, onde a tradição alexandrina ainda era fortemente cultuada e podia ter servido de modelo para a construção desse arquétipo. É isso, pessoal. Então, esse é o pedaço que eu queria dar a mais para vocês e espero que tenham assistido a aula anterior. Juntando com esse pedacinho aqui, se torna muito mais claro os movimentos que você tem que olhar e observar, não só os números, mas os arquétipos, os mitos que estão sendo incorporados a esses líderes do governo mundial em várias expressões. E aqui no Brasil virá mais um mito messiânico para o ano que vem. Então, tudo isso para que você desperte e não seja pego de tonto ou tonta, porque é o desejo deles transformar toda a humanidade em um bando de cegos, apenas
aceitando as imposições e os jogos de narrativas cognitivas que eles fazem, utilizando mitos para aprisionar e tirar tudo que é seu, que é o caminho que está sendo seguido e está sendo muito bem aceito pela humanidade, porque ninguém enxerga o que está sendo arquitetado, ok? Então a Era de Ouro é uma era que pode surgir, mas somente se a humanidade despertar. Não há ascensão planetária, não existe nada disso, são apenas narrativas. O que existe é a humanidade que recusa a despertar e precisa despertar rapidamente. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.